Olá, alunos! Como a gente falou, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o Teorema de Tales. Tales, né, foi um grande filósofo e ele ajudou muito também na matemática. E é atribuído a ele, né, esse teorema que a gente usa até hoje. O Teorema de Tales você vai trabalhar mais aprofundado se você for trabalhar no campo da engenharia ou até mesmo da astronomia. Ele trabalha nessa área. Qualquer área que você desenvolver aí, né, dentro da engenharia, você vai trabalhar com o Teorema de Tales. Mas é bom que a gente conheça no ensino fundamental, ensino médio, que a gente conheça o Teorema de Tales. Bom, essa habilidade, ela é a EF09MA24, identificar e calcular as relações de proporcionalidade dos segmentos determinados por retas paralelas, cortadas por transversais. Então, resumindo, é o nosso que a gente gosta de chamar de Teorema de Tales. Então, o Teorema de Tales foi desenvolvido pelo matemático Tales de Mileto, tem aqui uma representação dele, né? Não podemos dizer que é uma foto, porque ele viveu muito tempo, anos antes de Cristo, mas tem uma representação dele, que demonstrou a existência de uma proporcionalidade nos segmentos de reta formados por retas paralelas, cortadas por retas transversais. E a gente vai ver também essas definições de retas paralelas, retas transversais, para a gente poder ter todos esses conceitos aí bem definidos. A partir desse teorema, é possível perceber relações de proporcionalidade em várias situações, o que tem vasta aplicação, como na astronomia e em triângulos. Tales de Mileto foi um filósofo pré-socrático que deu grandes contribuições não só para a filosofia, mas também para a matemática, na busca de compreender melhor o universo. O experimento de Tales foi realizado através da observação de uma sombra de pirâmide. A partir disso, ele conseguiu calcular a altura da pirâmide Kelps, no Egito, com base na sombra que ela projetava. Então, o que ele observou? É claro que isso não foi de um dia para outro. Eles tiveram tempo, bastante tempo para observar, estudar. Então, o que ele observou? Que em determinado horário do dia, o Sol batia os raios solares aqui na pirâmide e projetava uma sombra. Do lado da pirâmide, então, ele colocou uma varetinha aqui na areia e também projetava uma sombra. E ele foi percebendo que essas projeções aqui da sombra, das alturas, eram proporcionais. Então, a partir da proporcionalidade aqui, ele conseguiu descrever, né, um teorema, fazer uma ideia, né, de como calcular a altura dessa pirâmide, sem precisar subir na pirâmide para calcular a altura, através da proporcionalidade da altura aqui dessa vareta do lado dela, tá? Considerado o pai da geometria descritiva, Tales contribuiu para o avanço dos estudos de razão e proporção, que até os dias de hoje são utilizados para calcular distâncias. O que são retas paralelas? Então, nós vamos para essas definições para a gente poder ficar bem claro, bem mais fácil para a gente entender. Retas paralelas são retas que estão uma do lado da outra. Eu posso ter duas retas paralelas ou mais, poderia ter uma terceira, uma quarta reta aqui, que estão à mesma distância uma da outra, sem se cruzar. Então, elas vêm do infinito, vão para o infinito, sempre à mesma distância, sem se cruzar uma com a outra. Então, eu posso ter paralelas na horizontal, na vertical e inclinada. Não importa do jeito que ela está. Vocês podem perceber que ela sempre está uma do lado da outra e elas vão infinitamente nessa distância sem que se cruzar, tá bom? E as transversais? Que são retas transversais? Transversais são as retas que cortam as paralelas. Aqui eu tenho o que a gente chama de feixe de retas paralelas. Reta R, S, T e U. E eu tenho duas retas aqui que estão cortando essas transversais. Elas podem estar inclinadas ou retas. Isso não faz diferença. E elas podem também ter duas, ter uma, ter mais que duas, ter três, quatro, não importa quantas retas cortam. O importante é que cortou uma reta transversal, então eu tenho... desculpa, falei errado. Cortou uma reta paralela, então eu tenho uma reta transversal, tá? Aqui, por exemplo, né, nessa figura aqui, ó, o que a gente tem? Uma reta V.
Quem é transversal e quem é paralela? É a reta V que é a transversal. Paralela, ela tem que ter duas ou mais, porque se eu tiver uma reta só, ela é só uma reta, ela não posso chamar de paralela. Paralela a quem? Então, a reta R é paralela a S, que é paralela a T, que é paralela a U. Então, a reta R, S, T, U, nesse caso aqui, elas são as paralelas. E a V, que ela é única, ela é a transversal, porque foi ela que cortou a paralela, tá? Então, não vamos esquecer nunca mais o que são paralelas e que são transversais. Aqui é o que se resume o Teorema de Tales, sem a gente estar lendo muita coisa. Que eu tenho três retas paralelas, né? Essa reta paralela a essa, que é paralela a essa, que é cortada por duas transversais. Formando assim, ó, triângulos. Você tem um triângulo SAD, você tem um triângulo SBE, SCF, tá? E essas medidas aqui, né, elas são proporcionais. Então, olha o que fala aqui para nós, ó, essa medida SA é proporcional a SD. AB é proporcional a DE. BC é proporcional a EF. O que isso significa? Se eu colocar valores aqui, né, 6 unidades, 2 unidades, 14 unidades, se eu colocar valores, significa que se eu dividir o SA, tem que dar o mesmo valor da divisão pelo SD, que tem que dar o mesmo valor da divisão do AB, que tem que dar o mesmo valor da divisão do D até o E, o mesmo valor da divisão de BC e o mesmo valor da divisão de EF. Isso que significa ser proporcionais. Então, quando você tem retas paralelas cortadas por transversais, automaticamente eu já tenho proporcionalidade entre as medidas. Como aplicar o Teorema de Tales? Na prática, utiliza-se o Teorema de Tales com o objetivo de encontrar valores desconhecidos de situações que envolvem retas paralelas e retas transversais, principalmente distâncias. Então, aqui, ó, eu tenho três retas paralelas cortadas por duas transversais. Eu quero saber essa distância, ó, daqui até aqui. Eu não sei. Então, como que eu vou chamar? De X. Dou o nome de uma letra qualquer, né? Algumas coisas aqui eu já posso perceber, né? Aqui eu tenho 10. Por que aqui é 12? Porque essa reta está mais inclinada do que essa. Então, a tendência é ela ter um espaço maior, né, de distância aqui por causa da inclinação dela. Então, se aqui é 10 é um número menor que 12, no X ele tem que ser também um número menor que 7. Então, por exemplo, se você tivesse alternativas, tivesse números maiores que 7, você já poderia descartar. Ele tem que ser um valor menor do que 7. Por quê? Porque é proporcional. Se aqui é 10 e aqui é 12, né? O 7 aqui, ele tem que ser maior também do que aqui, porque o 12 é maior do que o 10. Então, como que a gente vai escrever? Olha aqui, ó. SA está para SD, assim como AB está para DE. SA está para SD, AB para DE. Então, eu vou fazer a mesma coisa, ó. 10 está para X, assim como 12 está para 7. 10 para X, assim como 12 está para 7. O que isso significa? Que nós temos, então, produto em cruz. Montei uma proporção, produto em cruz. O que é o produto em cruz? Produto dos extremos. O primeiro que eu escrevo vezes o último que eu escrevo. O segundo que eu escrevo vezes o terceiro que eu escrevo, tá? Então, ó, 12 vezes x, 12x. 10 vezes 7, 70. Por que eu peguei o 12 primeiro? Para poder ficar a letra desse lado aqui, para a gente não ter que ficar trocando ela de lugar, tá bom? Se o x estivesse aqui, eu poderia ter começado aqui. Depende do lado que o x está, tá bom? Para facilitar. Bom, o 12 está aqui. Ele não pode ficar aqui, porque ele é um número. Esse número tem que passar para o outro lado, realizando a operação inversa. O 12 está multiplicando x. O que ele vai passar? Dividindo. Então, eu vou ter x igual 70 dividido por 12. Faço a conta. 70 dividido por 12, aproximadamente 5,83. Lembra que eu falei que o x tem que ser menor que o 7? Então, ele tem que estar, né, um número menor e
deu realmente 5,83 unidades. Bom, poderia também pensar de uma outra forma. Matemática, a gente tem essa vantagem. Eu tenho várias opções para se resolver, eu não tenho uma só, né? Lembra quando a gente trabalhava proporcionalidade direta e inversa? Então, aqui eu tenho uma proporcionalidade direta, né? Daqui para cá, o que aconteceu? Ele diminuiu. E daqui para cá, ele tem que diminuir também. Mas em quanto que ele diminuiu? Para eu saber quanto que diminuiu, eu vou na minha calculadora, pego 12 e divido por 7. E eu vou achar 1,7114. Vou pegar só os 3 primeiros números. Então, ó, o 12 dividido por 1,714, ele vai dar o 7. Então, se daqui para cá eu dividir por 1,714 deu 7, daqui para cá eu tenho que dividir também. Então, eu vou pegar o 10, vou dividir por 1,714 e vou achar aproximadamente 5,83, que é o que a gente achou aqui, tá? Então, eu tenho essa outra maneira de fazer também, sem precisar ficar montando isso daqui. Mas, né, para início é bom a gente montar, para a gente lembrar como é que eu vou resolver isso daqui, tá bom? Bom, agora tem mais um aqui. Deixa eu colocar aqui para baixo, fica mais fácil. Calcule o valor de DB, sabendo que o segmento da reta DE é paralela à base do triângulo AC. Então, vamos entender. Eu tenho um triângulo ABC. Esse triângulo, ele foi cortado aqui, ó, por uma reta. Essa reta aqui, ela é paralela a DE, é paralela a AC. Então, são retas paralelas. Eu posso dizer que essas retas em verde aqui, ó, são transversais, né? E quando ele fez esse corte aqui, ele dividiu esse triângulo, o lado desse triângulo, em alguns valores aqui, ó. Aqui eu não sei quanto que mede, eu chamei de X. Aqui mede 13 unidades, aqui mede 8 e aqui mede 16 unidades, tá? Então, olha, lembra o que a gente falou? Esse lado aqui, ele está mais inclinado, então ele é um pouquinho maior. Esse daqui é 16 e aqui 13 é menor do que 16, então o 8, esse lado tem que ser menor também do que 8, tá? Então, como que nós vamos escrever? X está para 13, assim como 8 está para 16. X está para 13, assim como 8 está para 16. Lembrando do nosso teorema. SA está para SD, assim como AB está para DE. Então, peguei dois segmentos. Então, ó. X está para 13, assim como 8 está para 16. Montei aqui, tá? Produto em cruz. Lembra que eu falei dos extremos? Eu vou começar agora por aqui, ó. Por que eu vou começar? Porque o X está aqui. Eu vou fazer primeiro lá da onde o X está. Produto em cruz. X vezes 16, 16x. 13 vezes 8, 104. Então, eu tenho 16x igual a 104. O 104, ele está desse lado aqui, está correto, mas o 16 não, o 16 está do lado errado. O 16, ele tem que sair daqui. Para ele sair daqui, ele vai para o outro lado. Como que ele vai? Realizando a operação inversa. Ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, 104 dividido por 16, que ele vai dar 6,5. Então, o meu x equivale a 6,5, tá? Bom, vamos fazer aqui para a gente ver se vai dar certo. O 8 diminuiu, ó. Eu peguei um número, desculpa, diminuiu não, aumentou. Peguei esse 8, né? E foi para 16. O 16 para o 8 diminuiu. Diminuiu como? Pela metade. 8 não é metade de 16? Então, o x tem que ser metade de 13. Nem precisa fazer na calculadora, mas, né? 13 dividido por 2, eu vou ter 6,5. Então, eu posso ter também essa outra visão de proporcionalidade. Próximo exercício, essa daqui eu acho ela muito interessante, porque eu tenho vários alunos que quando vão resolver isso daqui, ele pega x para 2, 3 para 1. E tá errado. Por quê?
Olha o que acontece aqui. As minhas transversais, elas se cruzaram aqui no meio. Elas não são, não vão cruzar lá na frente. Elas se cruzaram aqui no meio. Então, quando eu vou montar isso daqui, eu tenho que montar pela reta. Ó, estou indo pela reta. X está para 1, assim como 2 está para 3. X está para 1, assim como 3 está para 2. Falei errado, né? X está para 1, assim como 3 está para 2, tá? Então, eu não posso pegar. Se eu pegar x para 2, 3 para 1, vai dar errado. Você pode contar com certeza que vai dar errado. Então, eu tenho que seguir a reta. X para 1, 3 para 2, tá? Produto em cruz, x vezes 2 vai dar 2x, 1 vezes 3 vai dar 3, passei o x dividindo, né? 3 dividido por 2 vai dar 1,5. Então, se aqui eu tenho 3 e 2, aqui eu vou ter 1,5 e 1. Gente, eu tô falando aqui, tô lembrando de uma coisa importantíssima, que você tem que prestar atenção na hora que você estiver montando. Se você pegar x para 1, você pegou o de cima para o de baixo, você tem que pegar aqui também desse lado, de cima para o de baixo, tá? Se você montar x para 1, 2 para 3, ele não vai dar certo. Mesma coisa aqui, ó. Se eu pego de cima para baixo, x está para 13, aqui eu tenho que pegar também 8 para 16. Se eu disser x para 13, 16 para 8, ele vai dar errado, tá? Então, é importantíssimo que a gente lembre que eu tenho que ter esse cuidado na hora de montar a minha proporção. Eu tenho que seguir a mesma ordem. X para 13, 8 para 16, tá? Bom, aqui tem uns exercícios pra gente resolver, vamos ver se a gente consegue resolver isso daqui, tá? Questão 1. Sabendo que as retas R e ST são paralelas, determine o valor de x na imagem a seguir. Então, eu tenho aqui R e ST, são paralelas, foram cortadas por duas transversais. Essa daqui está mais inclinada, então significa que esse valor aqui é maior do que esse. Esse daqui também, ó, então se aqui é 4, esse x aqui eu tenho que ter consciência que eu vou ter que achar um número menor do que 4, tá? Então, eu vou montar aqui, como que ele vai ficar? 16, deixa eu fazer, deixa eu montar aqui para ficar mais fácil pra eu montar. Vou pôr 20 aqui. Opa, vou ter que descer aqui para debaixo. Dezesseis está para x, assim como eu tenho 4 aqui. Deixa eu tirar um parágrafo, para ficar mais fácil para a gente poder entender. Pronto. Então, ó, montei 16, deixa eu diminuir isso daqui, a gente consegue fazer aqui. 16 está para x, assim como 20 está para 4, certo? Lembra agora do nosso produto em cruz? Eu vou começar daqui, ó. Por quê? Porque o x tem que estar no primeiro membro. Então, 20 vezes x vai dar 20x. 16 vezes 4, 16 vezes 4, vai dar 64. Lembra que o 20 não pode ficar ali, ele vai ter que passar dividindo. Então, eu vou ter x igual 64 dividido pelo 20.
Vamos fazer nossa conta agora. Opa! Sessenta e quatro dividido por 20 vai dar 3,2. Tá vendo que deu menor do que 4? 3,2. Certo? Bom, vamos fazer a nossa conta aqui, ó. Dá para fazer bem mais simples. O 20, para chegar no 4, ele dividiu por 5. 20 dividido por 5 vai dar 4. Então, eu poderia pegar o 16 e dividir por 5 e achar o 3,2, tá? Então, eu tenho essas duas maneiras de resolver, montando a proporção ou então usando a que a gente chama de lógica, né? Usando aquilo que a gente já conhece, que é a proporcionalidade, mas de uma maneira mais fácil. 20 para chegar no 4 foi dividido por 5. Então, 16 eu tenho que dividir por 5 para chegar em 3,2, tá? Bom, próxima questão, questão 3. Existe 5 bolas dispostas em uma mesa de bilhar. A reta formada entre as bolas 1 e 2 é paralela à reta formada entre as bolas 5, 4 e 5. Então, ó, 1 e 2 é paralela a 5 e 4, 4 e 5, né? Tá vendo que aqui tem uma 3, aonde a 1 está ligada com a 3, que está ligada com a 4, a 2 está ligada com a 3, que está ligada com a 5, formando dois triângulos, um de ponta cabeça aqui, né? Aí eu tenho as medidas, ó. De acordo com as medidas dispostas na imagem, responda: qual a distância entre as bolas 1 e 3? Então, eu sei que a bola 2 e 3 tem 50 centímetros. 3 e 4, 60. 3 e 5, 75. E 1 e 3, qual que é a medida? A gente vai chamar de x aqui, né? Vamos lembrar o seguinte, olha. Aqui tem 50, né? Aqui tem 60. 60 é menor do que 75. Então, esse número aqui, ó, ele vai ser um número menor do que um pouco maior do que eu encontrar aqui, tá? Por quê? Lembra das proporcionalidades, ó? Isso daqui está relacionado a essa, e essa daqui está relacionada a essa. Então, se aqui é 60, é menor do que 75, e ele está relacionado a essa reta aqui, então, esse número aqui tem que ser menor do que 50. Bom, olhando lá, observando, a gente já sabe que 50 não é, né? Mas, de qualquer forma, a gente vai fazer aqui a nossa conta. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Eu vou fazer aqui embaixo, para ficar melhor. Então, vamos lá. Lembrando que eu não posso pegar esse com esse, porque as retas estão se cruzando. Então, eu vou pegar 50 está para 75. 50 está para 75, assim como x deixa eu diminuir o parágrafo novamente. Está para 60. Isso aqui não ficou muito legal, não. Opa. Ficou muito legal, não, mas dá para entender. Então, ó, 50 está para 75, assim como x está para 60. Produto em cruz, vou começar daqui agora. Por quê? Porque eu quero que no primeiro membro fique o x. Então, 75 vezes x, eu vou ter 75x. E desse lado, eu vou ter o 50 vezes o 60. 50 vezes o 60, que vai dar 3.000.
Aqui eu tenho 75, 75 ele não pode ficar aqui. Por quê? Porque aqui é o primeiro membro, só fica números. Aqui não fica números, só fica letras. Então, ele vai passar para o outro lado. Como que ele vai passar do outro lado? Realizando operação inversa. Vai passar dividindo, ali ele está multiplicando, né? Então, ele vai passar dividindo. 75. Então, eu vou ter 3.000 dividido por 75. Opa, já estava o número. Dividido por 75. Que vai dar 40. Então, meu x vai ser igual a 40. No caso aqui, 40 centímetros. Então, aqui vai ser a letra D, né? Então, a resposta certa, letra C, tá? Então, lembrando que eu não posso pegar x para 75 e 50 para 60. Por quê? Porque eu tenho que acompanhar a linha. 50 está para 75, x está para 60, tá bom? Mais um. Um triângulo ADE foi projetado em cima do triângulo ABC, conforme a imagem a seguir. Deixa eu passar o triângulo para baixo. Então, aqui, né, o que aconteceu? Foi feito um triângulo ABC, e dentro desse triângulo foi colocado um outro, ADE. O DE é paralelo a BC, tá? Então, é como se os lados aqui, eles fossem as transversais. Aí, ele pede pra gente, deixa eu já até Aí, ele pede pra gente encontrar o valor de x, tá? Então, nós vamos fazer o cálculo aqui do x. O que ele fala para nós aqui, ó? Que esse lado aqui inteiro tem 48. Não fala se é centímetro, o que é. E ele fala aqui, ó, que eu tenho 12, de A até D, 12. De A até E, eu tenho x. E de A até C, eu tenho 60. Então, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que trabalhar com essa figura aqui, né, nos termos de proporcionalidade, lembrando que esse lado aqui eu tenho 48, esse 12, e esse aqui eu tenho x e inteiro eu tenho 60. Se eu tenho x aqui e inteiro eu tenho 60, significa que esse pedaço aqui, ó, do E até o C, é 60 menos o x, tá? E esse pedaço do D até o B é 48 menos o 12. 48 menos 12 é fácil a gente fazer, né? Vai dar 36. Então, aqui eu sei que eu tenho 36. E aqui eu vou ter, então, 60 menos x. Então, o que eu vou dizer? Eu vou dizer, ó, que o 36... Eu vou dizer que o 36 aqui, ele é o valor que eu tenho para B até D, tá bom? E depois do D até A, 12, que somando aqui vai dar 48. Aqui do A até D, o x, e depois o 60 menos o x é o valor do E até C. Então, como que eu vou montar essa proporcionalidade aqui, tá? Eu vou montar que 48 está para 12. 48 está para 12. Assim como... Opa! Assim como... Olha que eu peguei o maior aqui. Então, vou pegar o maior aqui também. O 60 está para
esse lado aqui, ó. Vou fazer um jeito mais fácil aqui, pra ficar mais fácil. Vamos montar do jeito que a gente estava acostumado. 12 está para 36. 12 está para 36. Fica mais fácil. Assim como x está para esse pedaço aqui. Quanto que é esse pedaço que a gente falou? 60 menos x. 60 menos x, tá? Então, agora eu vou fazer produto em cruz. Como que vai ficar isso daqui? 12, agora tanto faz se eu multiplicar para cá ou por lá. O x vai ficar dos dois lados. 12 que multiplica 60 menos x vai ser igual a 36 que multiplica x, que é 36x. Distributiva, 60 vezes 12, 12 vezes 60, tanto faz, vai dar 720. Então, 720x, 720 menos 12 vezes x, 12x. Vai ser igual a 36x. Esse 720 não pode ficar aqui, vai passar para o outro lado. E esse 36x não pode ficar aqui, vai passar para cá. Sempre com sinal trocado. Então, eu vou ter menos 12x, menos 36x. Lembra que aquele é positivo, quando ele passa para cá, ele fica negativo. Igual a menos 720. Sinais iguais, eu somo e mantenho o sinal. Então, vai ficar menos 36 mais 12, que vai dar 48. Menos, opa, esqueci do x. 48x menos 720. Como eu tenho sinal negativo aqui e aqui, eu vou ter que multiplicar tudo isso daqui por menos 1. Multiplicar por menos 1 significa que eu vou transformar o sinal tudo em positivo. Então, vai ficar 48x igual a 720. Esse 48 não pode ficar aqui, tem que passar para o outro lado e realizando a operação inversa. Se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, eu vou ter 720 dividido por 48. X igual, vamos fazer nossa conta aqui, 720 dividido por 48, que vai dar 15. X igual a 15, tá? Então, aqui, ó, nós conseguimos determinar que é 15. Ele é um pouquinho maior do que o 12, porque você pode perceber que ele é um pouquinho mais inclinado, né? Então, ele vai ser 15, tá bom? Bom, aí veio a atividade que a gente falou lá lá no Centro de Mídias, né? Que foi trabalhado no dia 28 de abril. Então, ela falou assim, primeiro ela pediu para esquematizar essa situação. Um prédio projeta uma sombra de 5 metros no chão, na mesma hora que um jovem de 1,80 de altura projeta uma sombra de 80 centímetros. Então, esquematizar. Então, eu vou usar aqui a ajuda do GeoGebra. Então, vamos esquematizar aqui. Vou pegar um segmento. Então, vou colocar aqui mais ou menos a sombra aqui. Segmento. O que você não quer ver? 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5.
Então, esse daqui é o prédio, tá? E o homem que ele tem, vamos pôr aqui, 1,80 m. Tá? Então, aqui é uma esquematização, são os desenhinhos. Então, aqui eu tenho um prédio, não sei a altura do prédio, mas eu sei que a sombra dele é de 5 metros. Vamos anotar aqui para a gente não esquecer. Então, a sombra dele é de 5 metros. Mas eu não sei a altura desse prédio. Não falaram pra gente a altura desse prédio, mas eu consigo calcular. Já a altura do homem é de 1,80 m. E ele tá fazendo uma sombra de 0,8 metros. Que seria, né, para nós, transformando aí, seria 80 centímetros. Opa. Vou deixar aqui porque ele não tá querendo sair, tá? Bom, isso daqui é a esquematização, tá? Então, eu tenho o prédio, eu não sei a altura do prédio, mas eu sei que a sombra dele é de 5 metros. O homem está do lado desse prédio, da mesma forma que o sol está batendo aqui nesse prédio, está batendo no homem. E ele tem uma sombra de 0,8 metros e ele tem uma altura de 1,80, tá? Então, isso daqui é a primeira coisa que foi pedido, a esquematização. Agora, ele quer que a gente faça, descubra, né, a sombra, pela sombra do prédio, pela sombra do homem, que a gente descubra o tamanho do prédio, tá? Então, olha, vamos voltar aqui para a gente ter uma ideia. Então, isso daqui é altura, isso daqui é altura também, tá? Isso daqui é sombra, isso é sombra também. Então, o que eu vou usar? A altura está proporcional à altura. A sombra está proporcional à sombra. Então, x está para 1,80. 5 está para 0,80. Então, ou 0,8, né? Então, ó, x... Deixa eu mudar aqui também o meu... Parar a minha... x... está para a sombra. Quanto que é a sombra? Quanto que é a altura do rapaz? 1,80. Vou pôr um 0,8. Assim como a sombra, x está para 1,80, assim como a sombra está para a sombra daqui também. Quanto que eu tenho essa sombra? 5 metros. E aqui, 0,8. Então, eu vou ter aqui a sombra de 5 metros, que está para a sombra da pessoa, 0,8. O que eu vou fazer agora? Produto em cruz. Vou primeiro começar pelo x. X vezes 0,8 vai dar 0,8 de x. E 5 vezes 1,8 vai dar 9. Lembrando que esse 0,8 não pode ficar aqui. Por quê? Porque ele está multiplicando, ele vai para o outro lado, realizando a operação inversa. Então, ele vai dividindo, tá? 9 dividido por 0,8. Vou fazer minha conta aqui. E vai dar 9 dividido por 0,8, que vai dar 11,25. 11,25 metros, tá? Então,
Então, foi isso daqui que foi trabalhado, que alguns alunos lá na hora da aula disseram que não tinha entendido. Então, o que nós pegamos aqui? Nós pegamos aqui a sombra, a altura do prédio está para a altura do homem. Lembra da proporcionalidade? Assim como a sombra do prédio está para a sombra do homem. Então, ficou bem mais fácil, né? Na hora da gente observar o que está acontecendo aqui. Tá bom? Bom, então eu posso dizer que esse prédio tem uma altura de 11 metros, 11,25 metros, ok? A segunda também, ó. Ele falava assim que tinha duas avenidas, parte do mesmo ponto P, cortam duas outras ruas paralelas, A e B. Então, vamos fazer aqui o nosso desenho também, né? Deixa eu mover aqui um pouquinho. Vou pegar uma parte em branca. Então, olha, eu tenho um ponto P. Vamos pôr primeiro as ruas paralelas, né? Então, vamos pegar aqui, ó. Essa rua está aqui. E essa rua está aqui. Então, essas ruas aqui, elas estão paralelas, tá? Você pode observar que está na mesma distância. Aí, eu tenho duas avenidas. Essas avenidas, ó, elas partem de um mesmo ponto P. Opa! Aqui tá ponto K, mas não tem problema. Opa! Certo? Então, olha a nossa esquematização aqui. Então, eu tenho duas ruas paralelas, rua A e B, e delas, né, partiu duas avenidas que cortaram essas retas aqui. Então, as avenidas são as transversais. Continuando. Na primeira avenida, os quarteirões determinados pelas ruas paralelas têm 100 metros e 50 metros de comprimento, respectivamente. Então, vamos anotar aqui, ó, na primeira avenida. Então, eu vou colocar aqui que ele tem 100 metros e 150 metros. Respectivamente. Olha o que ele fala depois. Na segunda avenida, o primeiro dos quarteirões partindo de P possui 80 metros. Faça um esquema para representar a situação. Só que ele não fala para nós quanto que é o outro. Então, aqui, ó, aqui ele fala para nós que mede 80 metros. Mas aqui eu não sei. Então, eu vou chamar de X. Já tô chamando tudo de X, né? Vou chamar de X. Então, esse daqui é o esquema. Duas ruas paralelas são cortadas por duas avenidas transversais. Na primeira avenida, forma 100 e 150. E na segunda, forma 80 e X, que eu não sei, né? Então, isso daqui é a esquematização. É você montar um desenho a partir de uma proposta dada, um desenho para você entender. Como que a gente vai resolver isso? 80 está para X, assim como 100 está para 150. Então, vamos lá. Eu consigo, então, resolver isso daqui. Aqui na próxima, né, que ela montou aqui já pra gente. Não, ela colocou um Q, coloquei um X, não tem problema. Mas agora ela quer saber o segundo quarteirão. Então, vou montar aqui, ó. $80 para nós, né? A gente chamou de X, então 80 está para X. Opa. $80 está para X, assim como 100
está para 150. Aí fica fácil, né? Produto em cruz, vou fazer esse daqui primeiro, ó. 100 vezes x dá 100x. 80 vezes 150, 80 vezes 150, vai dar 12.000. O x não pode ficar aqui, vai passar, o 100 não pode ficar aqui, vai passar dividindo. Ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, eu vou ter 12.000 dividido por 100. Então, meu x... Vou cortar esses dois zeros aqui, vai ficar 120. Ele foi dado em metros, 120 metros. Então, aqui, ó... o que que eu tenho aqui, ó? Esse lado 100, esse lado aqui 150, esse lado 80, esse lado um pouquinho maior, 120, tá? Por quê? Porque nós montamos a nossa proporcionalidade, tá? Bom, Teorema de Tales é isso. Eu espero que tenha ficado bem mais claro. Se tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato com o professor, ok? Até a próxima!